The Geek Files é um podcast original Between Two Geeks. Todas as semanas vamos falar de temas sobrenaturais, paranormais, crimes verdadeiros, eventos inexplicados, histórias verdadeiras ou mitos sobre personagens, criaturas ou seres desconhecidos. O arquivo que vamos abrir hoje, e vamos lá ver se eu não me vou enrolar todo, como foi há bocado, as 5 bizarrices da medicina. É da medicina, não é? Ou é na medicina? Da medicina. Da medicina, pronto. É isto. Poderão acompanhar o podcast de graça no YouTube e no Spotify. Eu sou o Ruben Teles. E eu sou a Bia Curica. Olá, Bia, outra Hello. vez. Com quem estão Oi. 5 bizarrices. Hã? 5 bizarrices. Eu estou a dizer isto bem demais várias vezes seguidas. Para a próxima já vai ser... Está tudo bem, está tudo bem. É assim, eu gosto de coisas estranhas e bizarras. E gosto de perguntar de onde é que veio. Ok, Mas porquê? De onde é que isto veio, não é? exato. Pronto. Depois dá podcasts destes. Exato. Como o episódio de hoje. Exatamente. Bem bom. Olha, ter assim Bem temas, assim temas todas as semanas. Coisas estranhas e bizarras. É o que a gente Claro. tenta. Pelo menos. Exatamente. Eu deixo sobrenatural mais para alguns e deixo as bizarrices mais para a Bia. Eu tenho que Bia começar, bizarro. tenho que começar Grande nome. ir buscar mais sobrenatural, que ando a fazer pouca coisa de sobrenatural. Tenho que ver se me meto nesse mundo também. Então, morando em Sintra, Oh, Jesus. Oh, com que então? qualquer dia para-me aqui uma bruxa à porta de casa. Olha, empresta-me uns nabos que eu preciso de fazer ali um feitiço e esqueci-me dos nabos em casa. Ai, que horror. Pecado. Você por acaso tem uma galinha que é para a gente degolar ali. Ai, que horror. É, não é? Mas é o que elas fazem. Precisa de sangue para a cabidela. É que fizemos um culto e Exato. sobrou. Sobrou, está aqui neste frasco. É fresquinho. Ainda está quente. Ai, que medo. Canos. Isto começa bem. A gente falamos em bizarrices e pronto. É a estupidez Bizarrices. daqui a descer. Downhill. Está tudo bem. Até porque as bizarrices começam exatamente destes momentos excêntricos que o ser humano produz, não é? Porque o ser humano tem a mania de perguntar o porquê das coisas, não é? Um bocadinho como eu, e de repente tem assim umas ideias um bocadinho mirabolantes ao longo da história. Exato. Sim. Que não lembram nem ao Menino Jesus. Que acontecem. Vai falando que eu vou só ligar a luz. Estás à Gravações é... vontade. Top Xuxa. Ui! Portanto, basicamente, eu hoje vou falar de, contigo, 5 coisas bizarras ao longo da história. Comigo e com os ouvintes. Na medicina. Desculpa lá. As pessoas estão aqui Hã? As pessoas estão aqui a ouvir. Estão a ouvir, mas não estão a falar. Portanto, eu vou falar contigo, as pessoas vão ouvir e depois até agir nos comentários, elas sugerirem, se quiserem que eu explore outras coisas bizarras para trazer aqui. Pode ser aqui um quadro novo, não é? Exato. As bizarrices Bizarrices da medicina. Hoje trago 5, próximo episódio trago mais 10. 3 ou 4 ou 10. Ora bem, bora lá começar então. E começamos mesmo bem, não é? Exato. Vamos viajar até ao Egito. Gosto. Sabias que houve uma altura na história em que os europeus acharam que era moda comer restos de pessoas? Seriously? Olha aqui um chazinho Começamos de múmia. já por aí? Começamos já por aqui. Chazinho de múmia Olha é aqui bom, um que já está seco. chazinho de múmia. Que horror. Olha aqui. Ai, Só raspar. esta xixa falta tempero. Põe aqui um pozinho de múmia. Olha, há pessoal que mete canela, porque não um bocadinho de múmia. Um bocadinho de múmia. Pois, muito bem. Isto virou uma moda vitoriana, assim, muito bizarra. Porquê? Pois é. Na antiga Pérsia existia uma cera que vinha de uma planta que tinha como nome mum, né? M-U-M, mum. Ok. E em más traduções, porque o pessoal acha entendido nas línguas, mas depois percebe só meia dúzia de coisas e usava o Google Tradutor da época, que era nenhum. Exato. Então achou que a planta mum se traduzia para múmia. E efetivamente traduz, mas não para o sentido literal do que é múmia, não é? Portanto, existia a múmia, a planta, que tinha uma seiva com propriedades curativas. O europeu começa a explorar o Egito e começa a ver que há múmias, né? Seres humanos mumificados. E começa a ver os manuscritos de tratamentos com múmia. E pensa, espera, olha aqui a ideia genial. Eu não sei o que é múmia, mas múmia é um cadáver mumificado. O que é que eu vou fazer? Vamos triturar isto e vamos fazer medicina.
Isso. Batido de múmia. Olha, podia dar Batido de certo. múmia. Pois bem, então o que é que o pessoal fazia? Eles saqueavam túmulos e não eram só os túmulos dos faraós, porque esses aí eram usados para os museus e tralalá, para dar zoninho. Não, Exato. não. Eram aquelas mass graves que existiam, porque não eram só os faraós egípcios que eram mumificados, não é? Uhum, A era toda a população gente. toda, isto era um culto. Sim, sim. Então vamos vender múmias de povo para triturar para medicinas. Ai, dói-me enxaqueca. Olha, toma um chazinho de múmia. Canojo. Ai, estou com uma tosse horrível. Ah, põe um bocadinho de múmia na sopa. Isto virou moda. Um furúnculo no pé, os gajos punham um bocadinho de. Como é que ele se chama? Lama de múmia. Pomadinha de múmia. Lama de múmia, mas besuntavam no dedo. É que Sim, ganhava sim. cogumelos E e o tudo. pior é que isto era moda. Toda a gente usava múmia para Nojo. todas as maleitas. Até que houve um cientista que pensou, espera lá, mas isto não está a fazer absolutamente nada, isto não cura absolutamente nada. E foi aí que ele percebeu o tal erro de tradução e fez com que as pessoas parassem de ser um bocadinho canibais de forma perturbada e passassem efetivamente a consumir a cera da planta que vinha da Pérsia, de uma zona específica da Pérsia e que tinha então as tais propriedades curativas e que não era para curar qualquer tipo de maleita, não é? Uhum. Era para curar algumas, nomeadamente era, por exemplo, o Vic da altura, né? Aquele creme Vic que a gente põe quando está aflitos da respiração. Exatamente. É um bom de gente entupidor de nariz. Mas olha que as múmias. Era Olha, se calhar, exatamente. a vez eles fazerem uma linhazinha de múmia. Pois. A ver se aquilo se entupiu. Para lá aquela. É como a vaca maturada, né? Consoante Exato. os anos de maturação que a múmia tinha, houve efeitos assim alucinogénicos Exatamente. diferentes. Sei que o pessoal via altas cenas naquela altura. Estava todo Pá, queimado não. por causa da múmia. Não. Que horror. Pois imagina, talvez a maldição da múmia fosse alguém que consumiu um bocadinho demais de múmia e transformou-se. Exato. Começavam-lhe, né, a própria pessoa a mumificar por dentro. Uma cena bem bizarra. Ser contra os acertos e coisa. Portanto, este foi a primeira cena bizarra que nós encontramos na história, que é a utilização de múmias para consumos Nisto humanos. os europeus. Nisto os europeus, claramente, porque tudo o que era do Médio Oriente sabia o que é que era a palavra mum, não é? E não usava a palavra mum como múmia, Exato. no sentido de ser mumificado. Era múmia, a planta, ou a cera que saía da planta, com as propriedades curativas. Mas claro que o europeu, Eles se calhar também ignorante, usavam a cera para ligar as ligaduras, para aquilo ficar assim. Na volta, por isso é que sei se lá, calhava em múmia. ou no cabelo, não é? Cera de cabelo. Olha, nessa altura ficava logo que parecia brilhantina, aquela brilhantina antiga. Yeah, ou para pôr a barba no sítio, né? Fazer um bigode à Dali, uma Exato. cena, não sei. Estou aqui a imaginar umas cenas. Mas olha que os pronto. egípcios, segundo aquilo que eu sei, também eram um bocado bizarros na medicina deles. Não Sim. vou dar Então. spoilers porque podes fazer outro programa sobre isso. Posso, mas uma das coisas é diluir o órgão cerebral para ele sair pelo nariz. Podemos fazer um episódio desses. Mas Bizarrices. isso é aquelas cenas que a gente usa agora para fazer espuma no leite. Tens aquela ceninha. O gajo enfiava pelo nariz. E lá vai. Ai, que horror! Que nojo. Nunca viste aquele pessoal a fazer bebidas das melancias? Fazem um buraquinho e depois metem lá uma cena. Sim. Pronto, E há é parecido. uma Os gajos metem pelo há cérebro. uma rapariga no TikTok que faz bué disso. Meu, socorro, é bué. E o som. Yeah. Até, Pronto, deve já ser me parecido, digo-te já. Não, mas Que horror. há de se ver bizarrices dos egípcios porque também há muita coisa. Bora, vamos fazer isso. Está prometido, eu vou fazer um episódio só de bizarrices do tempo dos egípcios. Pronto. E não, eu acho que a gente não se vai surpreender, a gente só vai ponderar as escolhas que a gente faz daqui para a frente. Mas pronto. Esta é a primeira bizarrice, porque o europeu colonizador claramente não estava nem aí para tentar pesquisar ou perceber os costumes das zonas por onde passava, e então achava que múmia efetivamente era para consumo, enquanto ao mesmo tempo criticava o canibalismo dos outros povos, não é? Exato. Sendo ele canibal. Paradigmas. É diferente. Porque o outro era canibal, era mas. Para medicina. Não. O outro era canibal porque ainda mexia. Enquanto estivesse a mexer, é uma coisa. O outro já está morto, já nem sabe o que é que está a acontecer. Podes comê-lo à vontade. Dito sem contexto, senhores. Que horror, meu Deus. O outro está morto, Meu podes Deus, comer à vontade, já é outro tipo de bizarrice. Hashtag só come o que não mexe. Exato. O que mexe já não é canibalismo. Não.
Não, esse Não já é- é canibalismo, mentira. Esse é que é. O outro que não Exato. mexe é só chazinho de múmia. O que mexe é canibalismo, o que não mexe é medicinal. Exato. Hashtag nojo. viva a medicina. Exatamente. Ora bem, Oh, senhores. outra bizarria que também vem dos europeus e surpreendentemente ainda hoje é usada. Fiquei chocada. Não estamos bem preparados para isto. Ora bem, nós sabemos que na época medieval era muito comum utilizar-se os sangramentos. Ou seja, a pessoa tinha uma dor de garganta, vamos sangrar um bocado porque isso é problemas de sangue. Não estás benzido, problema de não é? juntas. Coisas assim. É facto. É facto. Exato. E hoje em dia, efetivamente, faz sentido fazer-se cortes e sangrar quando, por exemplo, temos uma hemorragia que está fora dos vasos sanguíneos e é preciso retirar a pressão daquele sítio. Portanto, não é completamente descabida esta ideia, é descabida curar uma tosse sangrando metade do corpo e a pessoa ficando com uma anemia brutal em que nem cura a A minha tosse, nem força tinha para cura... tossir, por isso passou a tosse. O resto Não há é maleita creche. que aguente. Sistema imunitário, o que é isso? Isso Não é vale para a pena. fracos, pá. Exato. É para para pussies. fracos. Pronto, e então havia esta mania. O que é que a malta na Europa, na época medieval, percebeu? Que há um certo bichinho que, agora perdoem-me o meu falar latim, porque é Certo péssimo, porque eu vou bichinho. usar primeiro o nome científico, que é Ok. Hirudo medicinalis. Ok, não está assim tão mal. Portanto, é a sanguessuga europeia. No fundo é isto. Ok. E a sanguessuga come o quê? Sangue. Como diz o nome. Então, exatamente. Epá, e como era muito chato, estás deitado na cama e sangrares para a cama, porque o sangue é uma nódoa que é chata de limpar, porque é que não um bichinho que suga e come, né? Aquilo fica no corpo, não é? Não suja. Está ótimo, está maravilhoso. E quando está Então, cheio o que é é que as só pessoas... dar um nozinho na ponta e mandar fora. Exato. Salta fora. Tchau. Beijinhos. Até para o próximo mês. Pronto. O que é que os médicos entendidos, cientistas da altura ponderaram? Olha, em vez de eu sujar aqui o laboratório inteiro, porque depois é essa, não é? Ainda não existia aquele conceito de que eu tocar no sangue infectado de outra pessoa também vou ficar infectada. Não. Exato. É à la javardice, faz onde se dá e acabou. Se tiver um baldezinho, o tal famoso penico da urina ao lado, melhor ainda. Exato. Dá É para lavar as mesmo- mãos. Cá nos. Ai, é desinfetante. Jesus. É agora que o Ai, pessoal vai deixar, de ouvir, fluidos. vai deixar de ouvir o podcast. Socorro. Bom, então começaram a usar as sanguessugas. Imagina, tínhamos um tumor a crescer, era receitado não sei quantas sanguessugas. Jesus. Havia uma tuberculose, doenças mentais, sanguessugas. E as sanguessugas eram colocadas nos lugares, não é? Devidos. Para quê? Para fazer o sangramento. Porque a nossa querida sanguessuga, a europeia, tem várias propriedades. Uma delas é a coagulação do sangue. Uhum. Outra é a capacidade e o apetite que estas amigas têm, que de 6 em 6 meses comem um elefante de sangue, Cá porra. pois. E o facto de não é preciso manutenção, porque estas queridinhas vivem em ambientes úmidos e escuros e depois só precisam de um bocadinho de sangue de X em X tempo. E mais bizarro que isto é, eu conheço casos, não conheço pessoalmente, mas conheço casos de pessoas que têm como animais de estimação sanguessugas ainda Uai. hoje. Né? Dar festas a um gato, não, olha aqui, tenho pendurado no sovaco uma Olha. sanguessuga. Parece aqueles pedaços de carne que ficam às vezes pendurados na. Yeah. Cá nos. Mas é facto. Mas é facto. E é bizarro. Ora, o que é que se veio descobrir? Que esta cena das sanguessugas já vem bem antes das descobertas europeias. Porque os próprios egípcios também usavam sanguessugas. Mas não nas múmias. Mas não nas múmias, não é? Era exatamente para tratar pequenas maleitas que precisassem, né, de sangue. Uhum. Ora bem, em vez de nós lancetarmos as pessoas, né, vamos meter a sanguessuga. E a sanguessuga virou uma febre de tal forma que entrou em vias de extinção porque toda a gente queria ter sanguessugas, não vai ter uma febre e o nosso querido doutor nos recomenda 40 sanguessugas. Isto acontecia. Né? A pessoa tinha um tuberculose, são 40 sanguessugas no peito. A pessoa tinha uma febre, uma leita qualquer, né? Por exemplo, dói-me os dentes. Eram 30 sanguessugas na cara. Eram coisas assim, deste género. Mas que é que andaste aquela porcaria ali pendurada? Era a barba da época. Parecias o Davy Jones. Os tentáculos.
Já pensaste que se calhar a primeira mulher barbuda na realidade não tinha barba, tinha sanguessugas? Olha, Olha. Ana voltou, então ganhou a barba depois de ter lá as sanguessugas. É que se olha que chega o pelo Ela grosso. começou a puxar o sangue, mas não era só, vinha o pelo atrás também. Que elas a tirar a sanguessuga fazia grandes fiozinhos, até enrolava. Que horror, que horror. E pronto, e a sanguessuga virou um item muito comercializado, levando quase à extinção da sanguessuga europeia. Porque as Há outras espécies. Exato. Só que a nossa é particular, a nossa consome muito. E a nossa tem estas particularidades na saliva que ajudam a manter o sistema circulatório a funcionar, que, etc, etc e tal, não é? O que é que acontece? A sanguessuga ainda hoje é utilizada. Por exemplo, em situações que, por exemplo, cortamos um dedo, né? Amputamos um dedo sem querer num acidente de trabalho. Muitas vezes, além de ser colocada em gelo, né? E para depois ser reattached, às vezes, depois de ser posto o dedo novamente no sítio, uma das coisas que se põe também hoje é uma sanguessuga, porque ou seja, na parte que foi amputada ou que saiu, é colocada uma sanguessuga, porque como a sanguessuga puxa o sangue, o que ela faz é estimular a circulação sanguínea num membro bem pensado. Que não tem como puxar, porque tecnicamente a parte nervosa, a parte os vasos sanguíneos acabam por ir morrendo, não é? E ela tem essa capacidade. Está a usar a ponta do dedo como uma palhinha para ir buscar o sumo que está no fundo do copo. Exatamente. Só que qual é a parte boa disto? Está a manter a parte circulatória ativa naquele membro, portanto acaba por continuar a ser útil. Exato. Isto ainda hoje é utilizado. Claro que já não é a sanguessuga que a avózinha tinha guardada no fundo do armário da cozinha. Neste momento, as sanguessugas que são usadas clinicamente são sanguessugas criadas em laboratório, em ambientes controlados, para não haver contaminações sanguíneas, não é? Não haver propagação de cenas. Yeah. Mas de uma moda medieval de sangrarmos as pessoas, vem então um colega de trabalho, que é um sócio de trabalho dos médicos, que é a sanguessuga. Ok. E eu fiquei escandalizada em saber que há sanguessugas que são usadas ainda hoje na medicina, não é? Porque Deus. É bizarro, não é? Para todos os efeitos, não sentes a pigada daquilo, porque aquilo também tem uma espécie de anestesiante. Sim. Só sentes o primeiro curar, não é? E depois, let it go. Yeah. E apesar da sanguessuga ainda hoje estar a ser protegida, a sanguessuga europeia ainda hoje estar a ser protegida, porque efetivamente é um animal que foi quase dizimado, não existe quase no seu ambiente natural, por várias razões. Primeiro pela caça que houve às sanguessugas para efeitos medicinais, porque depois não é meter uma sanguessuga, né? Eles receitavam quantidades, eram quantidades exorbitantes, eram umas 50, 80, houve um caso de tuberculose em que foram recomendadas 800 sanguessugas. Jesus. Eu não sei onde é que enfiaram tantas sanguessugas, meu. Socorro. Não sei, mas foi um caso grave de tuberculose em que eu assumo que a pessoa tenha morrido, não é? Porque... Exato. Né? Imagina o que é que são ela 800... e as outras pessoas todas à volta dela, porque aquilo é altamente contagiante. Ou contagioso. É assim... Eu já não duvido nada, porque né, estamos a falar de uma altura em que se usavam bicos de tucano para se tratar peste. Portanto, com alfazema na ponta, porque o problema era os ares, que eram poluentes. Portanto, no fundo é o mau cheiro. Não deem puns, crianças, que isso é contagioso. Oh, senhores. Ai, isto é o que dá estarmos a fazer um podcast com uma professora. O nível de QI de algumas coisas é bastante limitado ao primeiro ciclo. Humor de criança, né? Xixi, cocó. Pronto. Mas pronto, estas bizarrices da história levaram a que as sanguessugas efetivamente ainda hoje sejam protegidas. Contudo, na medicina são usadas, mas são criadas em laboratório e
Né? E perguntas-me, então mas as sanguessugas não precisam de ser alimentadas? Sim, supostamente X em X meses, há quem diga que seja de 6 em 6, outras de 3 em 3, outras mensalmente, portanto eu pergunto-me, essas sanguessugas que estão em laboratório, quem é que é o cientista que anda com elas penduradas Os gajos no vácuo? vão ao banco de sacos de sangue e tomem para aí. Achas? Na Eu prefiro volta, acreditar que anda para aí um cientista com aquilo qualquer com pendurado. 2 ou 3 sanguessugas. Yeah. Acho isso muito mais interessante. Mais O que é piada. que tu fazes? Alimento de sanguessugas. Exato. E ganhas bem. Se eu fizer fim de semanas. Não, essa de ganhas bem. Ganho anemia. Também. Todos os meses tenho que fazer uma transfusão de ferro. Exato. Pá, juro. É pronto, mais uma, não é? Mais uma. Mais uma. Pá, eu Queres sabia saber- que as sanguessugas ainda eram usadas para todos os efeitos. Não em todo lado, mas eu sabia. Eu não. Eu fiquei escandalizada. E há Como outros, assim? e há outras cenas que eles usam. Há vermes que eles usam. Vermes, whatever. Por exemplo, tens feridas abertas. Uma ferida aberta. E aquilo já está a começar a ficar infectado e podre, não sei o quê. Eles metem lá os bichos. Ok? Eles comem a carne velha. E a que está podre. E a ferida fecha-te com a nova. Vocês não estão a ver a minha cara, mas neste momento. Quem está no YouTube está a ver a tua cara. Escandalizada. O quê? Procura. Eu não sei qual é que é o nome daquilo. Não sei qual é que é o nome daquilo. Mas, inclusive, tu vês feridas abertas, já ficar tudo fornicado, né? Para não estar a dizer asneiras aqui. Outras coisas? Exato. Sim. E eles metem lá as larvas. Ok. Metem metem a ligadura à volta. E depois aquilo fecha-te a ferida. Fica como se nada fosse. Não. Eu estou a imaginar a pessoa que tem as minhocas a comerem aquele bocado do braço. Tu deves sentir a minhoca ali. Na Não é carne possível. morta já não sentes nada. Pois, Não, mas na entretanto- carne que ainda está. Não, porque elas não comem a carne viva. A cena é essa. Elas não Não, comem a mas carne viva. elas têm que estar poisadas em cima de ti. Ah, sim, tu deves ter sentido lá aquilo. Não. Não. Eu aguento ver muita cena. Vermes Eu não sabia disso. Não. Google não. it. Não, obrigada, estou bem. Por Mas exemplo, é aquela séries cena. If it works, it's not dumb. Ai, não, socorro. É como aquelas séries, por exemplo, eu adoro ver cenas de tipo mentes criminosas e não sei o quê. Quando os cadáveres me aparecem com as larvas, não, eu vejo tudo. Sabes que a maior parte das larvas, eu já notei isso e sei porque tive um camaleão. A maior parte das larvas que eles metem nos filmes e baratas e assim dos corpos e das bocas das pessoas e não sei o quê, aquilo é tudo alimento de camaleão, basicamente. Aquilo é isco, é alimento vivo. Aquilo não faz mal a ninguém, aquilo nem sequer é as larvas que normalmente os corpos. Claro. Às vezes vês aqueles filmes bué bizarros e bué nojentos que eles abrem um hambúrguer e tem lá bué de larvas dentro. E eles são tenébrios. Sim, há muita cena que é tenébrio. É um bicho que se chama tenébrio. Sim. Mas imagina, aquelas larvas mais amarelas que são usadas para alimentar os camaleões não me fazem confusão nenhuma. Agora, eu tenho gatos, né? Se já ouviram outros episódios, vocês sabem que a menina Beatriz tem gatos. E os meus gatos. Trazer prendas. Exatamente, gostavam, né? Porque agora já não têm acesso assim tão livre à horta da minha mãe. Pá, e às vezes na horta, pá, eu encontrava, imagina, eles matavam um pássaro ou matavam um rato. Pá, eu via as larvas, né? Mas acho que foi desse trauma imaginar aquilo em mim. Ai, não. E o cheiro. Não. Pronto, vamos passar à frente. Vamos lá. Vais pôr toda a gente a ouvir isto e a vomitar lá do outro lado. Ah, que horror, desculpem. É que eu tenho um gag reflex bem grande com esta gente. Chega. Horror. Então, Desculpem, pessoal, desculpem. Vamos passar para o que agora? Que é para deixar as larvas em paz. Pronto, vamos deixar as largas e vamos. Largas. Largas. Vamos deixar as largas. Largas ficam depois delas comer a carne podre. Ficam mais largas. Para! Que horror! Não. Vamos passar para o que agora? Pronto, vamos passar para outro tipo de substâncias, um bocadinho mais alucinogénicas. Ok. Ora bem. Ou seja, o podcast está a descer de nível e aumentar de interesse. Calma. Tá, exato. Vamos. Exato. Passámos larvas para cenas. Vamos ter uma trepa agora. Wink. Let's. Ora bem,
Antigamente, antes da medicina ser como é hoje, né? Os medicamentos químicos com a potência química, era muito à base de plantas, né? E estas plantas é muito tentativa e erro, não é? Porque a gente nunca sabia muito bem o que é que estava a meter para dentro até testar. Exato. É que morreu muita gente à base de planta. Toda a gente sabe que houve uma época muito louca na história do homem em que tudo o que era drogas, que hoje são drogas pesadas e ilegais, eram perfeitamente normais. Tens uma gripe? Toma heroína. Precisas de um clister? Mete rádio. Tens sífilis? Toca de meter mercúrio. Jesus. Só coisas assim maravilhosas, não é? Umas coisas Estou mesmo... a pensar que tens sífilis e andas lá com pincelinho a pincelar aquilo com mercúrio. Que nojo. Que horror. E depois as pessoas com efeitos ainda piores porque estão a morrer de envenenamento de mercúrio. Enfim. Ai, não se morre da cura, não se morre da doença, morre-se da cura, Normalmente não é? é o que se diz. Exato. Vem daí, não é? Já percebi, claramente. Ora bem, nós temos uma planta que é muito famosa no mundo e que tem efetivamente muitas propriedades, não é? Que é a planta da coca. Olha, para quem não sabe, para os mais desconhecidos, a planta da coca é uma planta que é usada muito ali na zona do Peru, porque a planta da coca, não feita em propriedades químicas, mas feita em chá, por exemplo, ou em rubsados, em que ela é fervida, a seiva é fervida, é muito boa para ajudar o sistema circulatório e é o Vic. Okay. Eu hoje estou com o Vic. Hoje estás com o Vicks. Estou com o Vic. A Vicks vaga para o rub, serve para tudo. A planta da coca é a mesma coisa, esfregas em todo lado, é um miminho. Exatamente, porquê? Porque a malta do Peru, maioritariamente, vive em altura, não é? Porque é na montanha. E quanto mais altura tem, mais necessária a caixa torácica precisa de ser, por causa da pressão, e a respiração torna-se muito mais complicada. Exato. E então, os povos nativos da zona utilizavam muito a coca e estes métodos da coca, porque a coca ajudava efetivamente a viver nas alturas de forma a respirar em condições. Planta. Planta. Não um pó branco. Coca. Exatamente. Coca, planta. Coca, planta. Coca. Exatamente. Como é que é o nome da planta em latim? Não me faças isso. Erythroxylon coca. Pronto. Vamos só coca, está bem? Só coca. Prazer. Só coca. E agora vem um cientista que me dá: estás a dizer isso tudo mal. Paciência, eu não estudei para isso. Eu estudei para ser professora de artes, não de ciências. Mandei um áudio para o Instagram do Geek Files. Façam um vídeo. Como é que se diz? É isso, façam um vídeo e ensinar-me a dizer as palavras em condições. Exatamente, e quem souber ler em latim, também dá jeito quando a gente está a fazer episódios de exorcismos, porque os exorcismos normalmente é tudo em latim. Porque eu não sei, mas sim. Exorciza este mal de mim, por amor de Deus. Exorciza-me o latim. Ai, Deus. Mas o mais estúpido é, eu sei ler latim, porque em artes eu tive que ler muita coisa em latim. Mas já vai há muito tempo atrás. De ler latim a falar latim, socorro. Ler aqui dentro a gente pensa que está tudo ok. Cá para fora. Nós somos uns experts. Exato. Então quando a palavra a gente lê mais ou menos, mas está lá a ideia. Exatamente. Se é crico coisas, pronto, está bom, já percebi. É isto. Toca nada, segue para a próxima. Ora bem, o que é que acontece? Mais uma vez, o colonizador inteligente como é, chega a estes povos, olha para as propriedades e pensa: coisa tão linda. Será que isto dá para mais coisas? Vou levar isto para o meu país. E depois não corre muito bem. Porque com a evolução do ser humano, não é? E nós reparamos isto nas diferenças dos povos nativos das regiões. O povo mais nativo da zona do Peru efetivamente é mais baixo e tem uma caixa torácica mais larga. Isso vem das evoluções necessárias para se viver naquela zona, como é óbvio, porque onde há pressão é como, por exemplo, a baleia tem um pulmão gigantesco, porque a baleia tem a capacidade de mergulhar a não sei quantos 1000 metros abaixo da linha do mar. E não implode. E não implode, exatamente. Portanto, ela precisa ter ali uma bomba. Oh, yes. Como é que se chamava o outro? Como é que se chamava aquele que explodiu? Ele que explodiu. Do Elon Musk. O submarino milionário. O submarino milionário. Não lembro como é que ele se chama. É o submarino milionário, toda a gente sabe o que é que eu estou a falar. O shuttle do Titanic. Que era?
Que era controlado, inclusive, com o Ai. comando de uma consola. Sim. Opa. Caso não saibam, há uma nova exposição no Titanic, que é Titanic.2 versão milionária. Estão disponíveis para ir ver. Não acho que tenham muita sorte. É um bocadinho mais Pronto. pequeno que o Titanic, porque aquilo, pelos vistos, se encolheu um bocado. E a capacidade cognitiva das pessoas que estavam lá dentro também não é muito superior. Portanto, Eles também pensavam que iam ver o Titanic, e afinal não era o Titanic, por isso. era o Tita Coisas. Tic-tac, pum. Não, Foi o que aconteceu. mas isso tem que ser para outro episódio. Eu já mandei a dica várias vezes. Supostamente o que está no fundo do mar não é o Titanic. Tan, tan, tan. Exato. Acho que já Estás-me a dar ideias, tu. Então, Ora bem, do it. Do it. Olha, sabes o Palpatine, não vês Star Wars também? vejo. Então? Alô? Então, Exato. que é Por isso isto? é que o Palpatine, do it. Portanto, Exato. eu sou o BB-8 para todos os efeitos na Pronto. minha família. Sou Beatriz, né? BB-8. Ah, pensei que eras pequenininha e redonda. Tudo a ver. Olha, então, mas que é isto? Por acaso, podia perder aqui 2 quilinhos, mas... Ui! Queres falar sobre Ui. isso? Queres falar sobre isso? Ora bem, Coca. houve um senhor muito famoso que toda a gente conhece, chamado Freud, que Não sei achou que... Não sabes? Não. Olha, apresento o Sigmund Freud. O que é Ok. que ele achou? Que esta erva, não é? Feita de determinadas formas, apresenta assim uns efeitos alucinogénicos. E, dado o facto de estarmos a falar de 1800 e troca ao passo, 1888, 1859, por aí, Ok. estamos numa fase em que se começa a perceber que existem efetivamente maleitas do foro psicológico, não é? Ok, então Depressões, histerismos, esquizofrenias, mas isso não era pessoal, não era pessoal que estava possuído. Não, nesta altura já não. Ah, Nesta já altura não. já não. Ok, pronto. Nesta altura, já lá está, libertámos-nos dos exercícios. Exato. Porquê? Porque o senhor Sigmund Freud começou a estudar a cabeça do ser humano Ok. e começou a perceber que terapia de choque nem sempre funcionava e era preciso umas medicações que não fossem só para adormecer o paciente, para o tornar completamente drunfado, não Mais é? mansinho. Mais mansinho, queriam uma coisa que tratasse efetivamente os sintomas. E o que é que ele ponderou? Que talvez esta tal plantinha poderia fazer um belo de um medicamento que pudesse curar a famosa depressão. E curava, O que excesso eles de ficavam trabalho. mais zen. Não, eles ficavam todos contentes porque se punham a viajar sem gastar dinheiro. Ficavam Não é? zenos à maneira deles. Exato. Sanava aqui. Olha, eu aqui deitada na cama e imaginar que estou nas Caraíbas com um coquetel na mão. E também ficava feliz, desculpa lá. Se já não te Pronto. lembravas das larvas. Para! Não, agora é coca, pronto. Vamos... Agora coca. Agora é só dar na linha. Agora Olha Pronto, como os outros a snifar as múmias, agora estão a snifar a coca. voltámos. Isto é tudo um ciclo. É Exato. um ciclo sem fim. Os gajos pensaram, é Ora pá, a bem. múmia já que não funciona, que isto não bate tanto, vamos para a coca. Vamos para Para a experimentarem. Mas bagaca. Pronto, e o que é que ele descobriu? Ele descobriu que se fizesse um pozinho mirambulante com aquilo, que aquilo tinha uns efeitos psicadélicos e que ajudava no tratamento da depressão. Ora, isto tem tudo muita graça e o pessoal começou a perceber, então, mas tratar a depressão também pode tratar mais coisas. E então, mais uma vez, vinha a coca para as maleitas com tudo. Exato. Era para desentupir os intestinos, era para desentupir o nariz, era para desentupir a Era, tosse. Aquilo te entope o nariz, não entope. Eu também acho que sim, mas sei lá, na altura as pessoas eram um pouco estranhas, eu Pronto. não sei, não é? Ok. E então, começaram a aplicar cocaína em tudo. Pronto. Inclusive, um famoso medicamento que nós hoje todos tomamos como se nada fosse, foi inventado com base em cocaína. E já não é coca, era cocaína. Porquê? Porque foi tornado num fármaco, ou seja, foi implementada química, foi feito um tratamento para aquilo virar o que é. Então era cocaína. A cocaína, pozinho branco que... You know? Entope narizes. Exatamente. E foram criados os famosos elixires medicinais. Olha. Ao menos já não era em pó. E agora? Era um Não, fresquinho. agora já não era... Não, misturava era o pó com o elixir. Depois tinham que mexer e coisa. Depois E um desses elixires muito famoso foi a famosa Coca-Cola.
A Coca-Cola inicialmente tinha grandes doses de coca. Pá, e a Aquilo é malta uma famosa. comprava aquilo. Oi. Oh, Então não. Então não. mas acho mal hoje em dia Claro. não ter a mesma substância. É muito mais piada. Eu também. Mas pensa lá uma coisa. Se nós somos viciados em Coca-Cola porque aquilo tem açúcar, imagina se aquilo, além do açúcar, tivesse cocaína. Eu por acaso até nem sou viciado em Coca-Cola. Bebo só mesmo por beber. Eu, Agora, com aquilo meu se calhar tinha muito mais piada. Meu rico McDonald's com Coca-Cola. Ou rica Atenção, pipoca no atenção. cinema com Coca-Cola. Sim, mas tu vais beber Coca-Cola no cinema e no McDonald's, metade daquilo é água. Por isso é que eu peço sem gelo. Não. Eu preciso de Há de alguma coisa. Sim, reparar. aquilo é tudo diluído. Yeah. Se tu fores àquelas máquinas self-service, especialmente no Burger King, tu vês Sim, líquido sim, castanho, sim. líquido branco, líquido castanho, líquido Yeah, branco. yeah, yeah. Metade daquilo é água. Mas também, a verdade seja dita que aquilo vem concentrado. É suposto ser diluído, porque a dose daquilo é mesmo ultra concentrada. Tudo Ou bem. não? Acho que sim. É, mas é assim, tu tens os barris de Coca-Cola e tens o barril de água. Metes tudo numa coisa só. Eles estão a poupar dinheiro. Pronto. Sem dúvida. Exato. Sem dúvida, sem dúvida. Por isso é que aquilo, quando estás no cinema e no McDonald's, bebes muito mais facilmente do que se fosse um supermercado e compras uma garrafa. Claro, Sentes muito enche menos mais, gás. tem muito mais gás, claro. Tem- Claro. Exato. Se fores comprar uma garrafa normal de Coca-Cola, bebes um copo daquilo ao jantar ou à refeição, whatever, ficas logo cheia porque aquilo está cheio de gás. Nos cinemas e no Mac, tu malhas aquilo tudo e tu estás a beber água, porque nem metade do gás tem. Nem um quarto, quanto mais Meu metade. Deus. Realmente, capitalismo. Onde é que Exato. nós viemos Isso é que eu estou a parar? dizer. Isto com Coca tinha mais piada. Também acho. E pronto, e a Coca-Cola não era uma bebida de supermercado, era um elixir de farmácia. Uhum. O que é que aconteceu? As pessoas, aquilo virou uma febre, toda a gente queria consumir Coca-Cola. Porquê? Porque aquilo era altamente viciante, não é? Estamos a falar de cocaína numa bebida. Com açúcar. A malta tripava e ficava completamente louca e addicted. E isso gerou um Exato. problema e foi o que fez depois efetivamente tirar-se a Coca da Coca-Cola. Mas, além disto, as primeiras anestesias vieram da cocaína. Porquê? Porque as pessoas tripavam de tal maneira, de uma maneira tão pesada, que deixavam de sentir. Então fez vários estudos e a Coca tinha isto tudo. A Coca tratava dos problemas circulatórios porque a planta Coca tem essas funções, não é? Uhum. A Coca servia como tripes malucas para curar a depressão. A Coca era uma bebida super agradável para curar as maleitas do intestino. A Coca era Servia para tudo. uma anestesia. Uma anestesia maravilhosa. Porque caso não saibam, meus amores, quando o médico vos vai anestesiar, vocês não estão a dormir. O que o médico vos está a fazer não é pôr a dormir. O que o médico está a fazer é tirar a capacidade do vosso sistema nervoso de sentir dor. Exato. Vocês estão... O vosso corpo está a sentir tudo. A informação é que não está a chegar ao cérebro. Portanto... É desconectar o cabo. Só. Fazem tipo... Exato. Feito. Pronto. Por isso é que naquelas operações maiores falta sempre atento à tensão arterial. Arterial, exatamente. Porque o corpo está Porque sempre nós, a sentir. no fundo... O corpo está em choque para todos os efeitos. Exatamente. O corpo não só está em choque, como nós estamos sobre o efeito de uma droga que nos pode levar à overdose. Uhum. É com isto que a gente trabalha, pessoal. Exato. Com drogas. Não, e isto é tão verídico. Quando eu fui operada, a anestesista vira-se para mim e diz assim: tá bem, Beatriz? E eu, não, eu estou com medo que se pudesse eu me levantava-me daqui e ia-me embora. Exato. E ela, deixe lá que agora eu vou-lhe dar umas drogas muitas giras e a Beatriz vai-se ficar a rir. Eu, com certeza. É verdade. Mas digo-te também Mas drogas muito giras. que as drogas muito giras têm muito mais piada daquelas que eles usam nos dentistas na América. Não, socorro. Aí aquilo dá com que democ. Deviam usar cá em Portugal. É isso, não, um próximo episódio eu vou falar só da diferença entre o dentista no resto do mundo e o dentista americano. Exato. E o pessoal vai ficar escandalizado. Está prometido, está prometido. Eu vou trazer esse episódio porque eu acho isso fascinante. Meu Deus. Mas digo já que deviam ser usadas, porque tinha muito mais piada ir ao dentista. E o pessoal queria ir para o dentista. Socorro. Aqueles vídeos que o pessoal vê todo alucinado a dizer as Sim, verdades todas. Provavelmente, o meu dentista quer há montes de tempo arrancar-me um dente do siso. Mas eu, como tenho medo que me pelo, nunca mais lá fui. Talvez. Não, porque o dente não me dói, não sei o que, é só porque me está a entortar
está a encavalitar outros dentes. Mas eu, como tenho medo que me pelo, não, obrigada. Deixa encavalitar, que se lixe. Quando começar a doer, eu vou. Exato. Não é? Mas talvez com essas drogas e com a medicina dos Estados Unidos eu já tivesse sido convencida a ir. Só assim naquela. Mas tinha que ser filmado, tinhas que sempre dizer quando saísse da operação ser filmada. Que era para haver episódio do Geek Files também. Eu quando fui operada, a médica, a enfermeira, né, que lá está no recobro, pergunta: então, está bem? Como é que se sente? E eu, a primeira coisa que digo depois de sair da anestesia é: eu estou bem, mas gostava de um chocolatinho. E o pior é que a enfermeira foi a mesma que me fez o pós-operatório e trouxe-me um chocolatinho na hora de jantar. Sim, está bem. Pá. Socorro. Porque também era a altura de Natal, né? Na época de Natal há sempre muito chocolate a circular e a senhora lá fez a bondade. Pensou, olha, coitada, esta aqui deve ter falta de açúcar no sangue. Toma lá o chocolatinho. Em vez de estás a pedir um chocolatinho, pedis um pedacinho de coca. Tinha muito mais piada. Socorro. Ainda ela me dava outra anestesia maluca também qualquer. Dizer, olha, esta desconectou foi o neurónio. Eu tenho aqui uma pomadinha para S-Vicks. Vem da planta coca. Não sei se conheces, mas vais passar a conhecer muito bem. Pois bem, tanto... Claro que há outras drogas. Eu posso ficar aqui horas a falar das drogas. Depois não somos cancelados. Estamos a falar tanta droga. Vamos deixar uma por episódio, vá. Exato. A próxima fica a heroína. Ok, combinado. Sim, porque a heroína também era outra fantástica. Exato. Não estamos a compreender a extensão de quão fantástica era. Mas pronto. A heroína sempre está mais pica. A coca era assim. Pois claro. Não é por nada que os gajos das ações lá nos Estados Unidos é o que eles usam quando vão lá para aquela maluqueira toda. É para comprar, é para vender, é para espantar, é coisa. É para matar? Exato, também. Eles às vezes matam-se uns aos outros para comprar ações. Que horror. Não, matam-se uns aos outros só porque têm grudges uns com, né? O tio com a prima e com... eu não meto muito com os Estados Unidos, que os Estados Unidos aquilo assusta-me. Cada vez pior. Agora está lá o outro maluco outra vez à frente. Os outros! Porque juntou-se o Trump e o Musk. Que faz aquela saudação romana. Exato. Romana. Sendo que não há saudação romana, não é, pessoal? Enfim. Coisas tristes. Ora bem, por falarmos em tripes malucas e em tratamentos da depressão e de problemas do foro psicológico, existiu uma técnica inventada por um português. Ainda por cima, um Tuga, tinha que estar aqui metido. Ainda português. Ora, o famoso Egas Muniz, António Egas Muniz, em 1955, que é a data de vida deste senhor, ao longo da sua vida ele era um cirurgião médico, ponderou que o cérebro também precisa de cirurgia. E às vezes as conexões que o nosso cérebro faz não são as melhores e são essas as problemáticas de algumas doenças do foro psicológico. Portanto, más formações no cérebro, más conexões neurológicas. E então, o que é que ele inventou? A famosa lobotomia. Foi um Tuga que inventou a lobotomia. Queres saber uma coisa? Diz. Quando estava a tirar o mestrado na Faculdade de Ensino, porque a Faculdade de Ensino e a de Psicologia são juntas, eu tive o privilégio de assistir à enfermeira, que ainda era viva, que tratou de grande parte das lobotomias e do estudo das lobotomias com o famoso Egas Muniz. Portanto, eu assisti a senhora a falar de como é que surgiu o estudo da lobotomia, como é que eram feitas e quais foram as conclusões que se tiraram daí. Portanto, é assim, inventado pelo Tuga. Portanto, um buraquinho no meio do cérebro, Tuga. Portanto, enfim, e para aqueles que não sabem o que é uma lobotomia, vou passar a ler. É uma intervenção cirúrgica no cérebro em que são selecionadas as vias que ligam os lobos frontais ao tálamo. Não me perguntes o que é o tálamo, não sei, é uma parte do cérebro. O pessoal com o Google. E outras vias frontais associadas. Era utilizado para tratar a esquizofrenia. It works. It's not them. Pronto, é aquela cena que a gente às vezes vê nos filmes, aqueles pessoal com aquelas espigões enormes aqui junto ao olho. Sim. O que era a lobotomia? Era um espigão gigantesco que se enfiava pelo globo ocular
perfurava o cérebro, separava partes do cérebro, não é? O tálamo do lobo frontal. Exato. E quando funcionava, porque a taxa de sucesso era de apenas 6%, Porque será? o resto virava um vegetal, portanto, das duas uma, ou curavas a esquizofrenia, ou viravas um vegetal que se babava sozinho numa cadeira. Os gajos podiam ter arranjado uns pigões com um limitador, né? Porque se aquilo for muito fundo, traga a coisa. Eu acho que havia várias problemáticas, mas a verdade é que esta pesquisa da lobotomia, ainda hoje, ela foi aprofundada, não é? Uhum. Claro que na altura era fantástico e servia para curar tudo. Então nos Como Estados sempre. Unidos servia para curar a homossexualidade, Ai, servia com para curar a histeria feminina, a depressão, o lesbianismo, né? Porque a homofobia era uma coisa, né? A homossexualidade era outra, mas eles faziam questão de se tratar o lesbianismo, portanto, São coisas homossexualidade entre mulheres. É para separar as águas. Exatamente. Porque a cura gay podia-se fazer na igreja. O lesbianismo era bem pior. Tinha que ser com intervenção cirúrgica, portanto havia muitas mulheres a virarem vegetais. Eram coisas do e por demo. mistérios a engravidarem, pessoas em formato vegetal a engravidar, não é? Sim, não sei. Não sabes? Como aquelas catacumbas das igrejas cheias de cadáveres de ou ossos de crianças e whatever. Havemos de fazer um episódio das meninas de Odivelas, mas a versão que eu descobri depois de fazer o corredor horror no convento. Ok. E meu Deus. Exato. Meu Deus. Pois bem, este senhor, Egas Muniz, acabou por ganhar o Nobel da Medicina. Ainda ganhou o Nobel, senhores. Exatamente. Porque as lobotomias que funcionavam efetivamente curavam. Portanto, serviu para apurar-se e melhorar-se. E hoje em dia fazem-se lobotomias. Claro que não é a lobotomia no termo clássico, Exato. mas efetivamente há cirurgias cerebrais em que se separam partes do cérebro ou que se retiram malformações do cérebro ou que se, como se fosse, apagassem, desconectassem partes do cérebro em que tratam alguns problemas, nomeadamente o quê? Tumores ou problemas de deformações do cérebro, não é? Por exemplo, há pessoas que têm uma hipersensibilidade no cérebro, ou seja, são demasiado reativas no foro emocional, não é? E normalmente aquilo que nos traz à razão e que nos permite ser sensíveis é a parte frontal do cérebro. Então há formas de fazer pequenos tratamentos em que se corta conexões de neurónios cerebrais e que tratam estes sintomas. Portanto, ainda hoje se fazem lobotomias especificamente neste tipo de casos ou, por exemplo, para quem tem dores crónicas, enxaquecas crónicas, por exemplo. E mesmo assim a taxa de Desconecta-se sucesso... a parte nervosa. Não, mas hoje em dia a taxa de sucesso é bastante alta. Sim, mas os erros acontecem, há de alguém ficar vegetal também. Sim. É que isto com o cérebro não se brinca. Neurocirurgiões, o que mais têm, eles têm que ser arrogantes porque eles devem lidar com o erro deles constantemente. Exato. E deve ser aquelas cirurgias em que tu não vês o erro até a pessoa acordar. Portanto, exato. Deve ser bizarríssimo. Mas o gajo, já foi mais um, pronto, mete ali para o canto. E por isso é que é preciso assinar-se uma data de papelada quando se faz qualquer tipo de cirurgia ao cérebro, porque isto é o painel central de tudo o resto, não é? Portanto, não... Mas pronto, foi um Tuga. Tinha que ser uma coisa destas, tinha que ser um Tuga. Claro. E agora vamos fechar isto com chave de ouro. ainda pior do que o que está a acontecer até agora, Bia. Sim. É? Agora é dedicada às mulheres. Às mulheres? A gente não vai ser cancelados? Não. Pronto, ok. De todo. Então, ora bem. A primeira cesariana que foi feita, bem sucedida, foi no ano de 1500 e realizada por um profissional de vacas, portanto um matador de vacas, à esposa, em que a mulher estava em trabalho de parto, a criança, o bebê entrou em sofrimento, não estava a sair e o homem decide agarrar num facalhão
daqueles de cortar a xixinha da vaca, Sim, e saca desventrar a mulher para tirar a criança e salvar o filho. Ora, isto foi aplicado mais vezes ao longo da medicina, porque os médicos pergunta, a mulher começaram... sobreviveu? Sim. Ok. Foi cozida até ao extremo, mas sobreviveu. Ainda por cima devia ser aquelas costuras que um gajo não sabe cozer, né? Que se fosse eu, então... Claramente. O que é que acontece na medicina? Muitas vezes o nosso parto é muito problemático devido ao nosso bipedismo, porque, para quem não tem esta consciência, nós descendemos dos primatas, dos macaquinhos, portanto, dos orangotangos, dos chimpanzés, dos gorilinhas. Há uns macacos são louros também. Eu tenho-te a dizer uma coisa, o gene ruivo vem do homem de Neandertal. E mais não digo. Pronto. Ora bem. Eu pensava que era viking, afinal sou um macaco do Neandertal. Afinal sou um homem de Neandertal. Se me virem na rua a apitar a parede, já não se admirem, tá? Vais com a lança. E depois vêm-me tratar com cocaína. Olha. Não, espera aí que ainda fazem uma lobotomia porque não, estás complicado. com É melhor não. um caso de esterismo. Ora bem, ao longo da medicina foi-se o nosso bipedismo veio prejudicar muito a nossa bacia, porque a nossa bacia encolheu e para o parto nós somos dos animais na natureza que sai do corpo da mãe mais subdesenvolvido. Né? Nós tivemos que abdicar de muita coisa para ser passível de acontecer o parto. Muitas coisas podem vir daqui, mas uma das coisas que se notou é que e ainda hoje é assim, o parto nunca é uma coisa tida de ânimo leve, porque é uma situação que o bebê corre perigo e a mãe corre perigo. É um stress para os dois. Exatamente, é um stress para os dois, é difícil para ambos e neste caso em concreto percebeu-se que muitas vezes tinha que se abrir, não dava para fazer um parto natural e tinha que se abrir a mulher para salvar tanto a mulher quanto a criança. Claro que a taxa de mortalidade em tempos mais antigos era bem maior, não é? Porque hoje em dia a cesariana já é feita com estudos, não é só agarrar a barriga e... não é fazer aqui uma incisão a Y que é para tirar a criança e depois fecha-se, logo se vê. Não é um homem que mata vacas como profissão que decide sacar da faca para salvar a mulher, não é? Portanto... Eu estou a ver o gajo com uma faca ali toda ensanguentada e aquela mulher. Pronto. Mas também te digo, um gajo desses tinha que ter uma certa precisão, certo? Porque se ele fosse um bocadinho mais fundo, ia a mulher, ia a criança. Não sei, eu não estava lá para ver. Exato, mas é assim, deve ter sido ali. Deve ter sido mãozinhas. Aquele senhor teve uns tomates no sítio na hora certa. Exato. Que vou-te contar. Ou então já estava tão danado com a mulher, bem, vamos sangrar, não faz mal. Não, do tipo, é para chegar, estou farto. Sais para fora ou não sais? Não choras, dá uma palmada no cu e tranjas. Está a chorar, vais aí para a manjedora como o outro senhor. Sais ou não sais, não. Sais ou não sais, não. Ai, sais, isso é que tu sais. Não, mas é assim, é muito complicado. Especialmente o pessoal que tem que fazer cesarianas é porque a coisa não correu lá muito bem. Sim. É assim, há quem faça por escolha porque prefere e marcam e fazem e tudo bem, mas muitas vezes quando se corre à cesariana, quando se recorre à cesariana normalmente é quando o parto não está a acontecer e já está a criança em sofrimento e há perigo de vida de ambas as partes. Mas depois tens aquela cena que fecham maternidades e só podes ir à maternidade às X horas, como é que temos agora neste país que se lixa as crianças, que se lixa as mães, que se lixa tudo. Não, mas depois temos que ter bebés então. Temos com uma taxa de envelhecimento muito alta. Mas depois fecham hospitais e maternidades. E as pobres das mães e das crianças já arrebentaram as águas há 2 horas. Ou só abrem certos dias da semana. Portanto, se eu entrar em trabalho de parto, não, desculpe, você vai ter que esperar até à próxima quarta-feira porque até lá estamos fechados. Ou vai até a Coimbra, porque é o que está aberto agora. Então... Enquanto as pessoas não têm os filhos nos carros. Enfim. Ora bem, estas cesarianas eram feitas... As primeiras cesarianas cirúrgicas eram feitas com uma delas, em 1830, foi feito um parto muito difícil durante uma tempestade, claro que tem que vir sempre aquela parte dramática,
em que o médico, para salvar a vida da mulher, tomou por si a responsabilidade do caso e, com um sentido profundo de bom senso, isto está em parênteses na pesquisa que eu vi, agarrou numa lâmina de uma tesoura cirúrgica e utilizou para cortar a barriga da mulher e efetivamente retirar o feto de forma a salvar a vida de ambos. Ok. Ora, claro que depois estas lâminas de tesoura passaram a ser os bisturis. Exato. Mas antes de chegarmos aos bisturis de hoje em dia, este tipo de cortes demorava muito tempo e às vezes não havia esse tempo para salvar. Que ele estava mal afiado. Não, e porque as pessoas não têm noção do que é um parto, não é? Um parto não é aqueles 30 segundos e já está. Não. Às vezes há decisões que têm que ser tomadas naquela hora sim. porque o tempo, né, é prolongado. Uhum. Então foi inventado um mecanismo mecânico que cortava o tempo de cirurgia em metade. Consegues desconfiar que mecanismo era este? Eu até tenho medo. A motosserra! Ai, o quê? Motosserra? Ou seja, já. Mas isso As não primeiras estragava mais? motosserras- Não estragava mais do que arranjava? Eu imagino que não fossem as motosserras de hoje, fossem assim umas mais, né, pequenas, mais direcionadas, né? Mas efetivamente era um mecanismo da motosserra que Vais ver a permitia. corrente daquilo, senhores. Ele tem dentes para todo lado e... Eu nem quero. Ai. Foi daqui Mas que se calhar que os gajos fizeram o filme do Chainsaw Massacre. POV dos hospitais dos anos 800. Hoje em dia o pessoal pensa, se calhar vou para a cesariana, porque aquilo custa menos, estou anestesiado e coisa. O outro, não quero cesariana! Não. E estava o gato. Não, pensa. Juntando tudo o que aprendemos hoje, Senhores. o Chainsaw Massacre, no fundo, foi um gajo que tomou cocaína, começou a tripar e no fundo viu um enfermeiro com uma motosserra a fazer uma cesariana e achou que aquilo era a morte do hospital. E ainda bebeu um chá de múmia para acalmar a coisa. E a seguir levou com uma lobotomia e ficou caladinho o resto da vida. Pá, que horror, que bizarro. Mas pronto, a primeira motosserra de todas... A primeira motosserra de todas era com uma serra flexível baseada na corrente de um relógio com dentes que se moviam à manivela e cortava o tempo A da cirurgia para manivela? Metade. Sim. Parecia que estavas a bater ovos. Aquelas cenas antigas para bater ovos. Isto foi feito no final do século XVIII pelos Só em médicos anestesia. escoceses. Médicos escoceses, claro que tinha que ser com os gajos de saia. Exato. John Acton e James Jeffrey. Olha, Descobriram Jeffrey, a solução. Não é? Descobriram a solução. Cirurgias cesarianas, não, motosserras, pá. Obviamente que hoje em dia já não são usadas motosserras, né? São usados bisturis, mas e os lumberjacks de serviço, né? Os senhores que cortam as árvores. Exato. Agradeçam às cesarianas pela vossa querida motosserra. Exato, senão ainda levam de machado às costas. Pois, exatamente. Portanto, bem haja partes para haver motosserras no mundo. Motosserras. Ainda por cima com manivela. Imagina que não sei como é que eram as anestesias nesta altura, mas aquilo sem anestesia, fosca-se. As primeiras eram sem anestesia, não é? Depois dava-se cocaína. Ou uma paulada na cabeça. Olha, bati a cabeça na esquina que ela assim fica meio... Pronto, ela dorme aí. Mas, sei lá, também acredito que a dor do parto seja tanta que mais corte, menos corte. Opá, que se lixe, tira-me isto daqui. Pronto, eu disse que ia fechar com a chave de ouro. Não sei se a dor do parto é bastante... Eu não te posso dizer qual é que é, como é lógico. Não sei dizer. Mas eu assisti ao parto dos meus filhos, dos dois. E olha que o primeiro foi muito complicado. Eles tiveram que cortar a sangue frio. Socorro. Ela sentiu. Socorro. Ela sentiu. Socorro. Claro. Não, acredito. Eles iam ao pico da dor, ok? Porque chega a um ponto... para aproveitar como o puto nasceu assim com o braço, ou estava a nascer assim com o braço, não passava. Ok. Eles iam ao pico da dor, que eles sabem, quando vai aquele pico da dor, Sim. o gajo cortava, mas ela sentiu.
Claro. Por isso agora estás Não, a ver, o né? que dizem- O pico da dor, Pois. neste caso o canal vaginal ter dilatado, a criança não sai porque está ali qualquer coisa que não deixa a criança sair e depois ainda vão cortar a barriga. Fónix. Não. O que dizem é que a dor da contração, das contrações e do parto em si, é o equivalente a 22 ou 28 ossos, é qualquer coisa assim, a partir ao mesmo tempo. Eu não tenho noção. Não consigo ter noção. Mas se for já saber que é pior que as minhas dores menstruais, já não me convence. Portanto, está. Por isso é que eu digo, aquelas mulheres que dizem epidural não. Ai, Epidural não, o quê? sim. Poça. Epidural Cada vez sim. que tu guinchas, ai, guinchas. Ah, é e insistam na epidural. Porque eu tive que insistir no primeiro parto que a minha mulher teve. Não deram porque eles deixam arrastar. E depois, epá, agora já não podemos dar, já passou o tempo. Da segunda vez, não me enganaram. Olha, vocês querem epidural? Sim, foram-se embora. Sim. Agora. Desapareceram, nunca mais vim e eu começo a carregar no botão. Ah, está tudo bem. Mais ou menos, mas a gente queria a epidural, porque há bocado disseram que iam tratar disso e não vieram. Ah, está bem, vamos já tratar. Insistam, pessoal que está a ouvir isto que chegou aqui, insistam, porque eles fazem-se de esquecidos, porque aquilo é caro. Mas, enfim. E mais, e tu para teres epidural também tens que assinar um papel porque aquilo é tipo uma microcirurgia. Eles têm que te abrir as costas, têm que enfiar a agulha no sítio certo e já está para lá líquido. Eles vão mesmo com bisturi abrir lá uma zona nas costas. Sim. Socorro. Ao menos é com bisturi, não é com uma motosserra. Difícil como um parto. É difícil como um parto, mas pelo menos hoje em dia já não é com motosserra. A motosserra é só usada para abrir os crânios e amputamentos. Sim, ou para cirurgias de tudo que seja ósteo, né? Tudo que seja dos ossos. Exato. Mas não é bem motosserras, são serrilhas. Né? Mecânicas, mas são serrilhas, não é uma moto. Não é dá cá a cabeça. É verdade, eu disse que ia fechar com chave de ouro. Portanto, foi isto. Motosserras para partos. 5 bizarrices. Senhores. 5 bizarrices da medicina. Continuo a gostar mais da coca. Digo já. Não, eu acho que prefiro as múmias. Não é por nada. Um chazinho de múmia. Um chazinho de múmia. Olha, se calhar também desentope. A desentupir nem que seja o intestino, que aquilo vai tudo. Uma diarreia. Nojo. E não viste tu aquilo que eles faziam em medicina no Egito, mas pronto, depois procuras. Depois já, pesquisas. esse episódio vai existir. Calma, gente, vou pesquisar. Não sei se há muita informação e se essa informação já não foi ocultada de alguma maneira, mas eu sei a gente vai a dar coisa. Eu sei de coisas e li coisas que ficas tipo, really? Ok. E quando forem ao IKEA buscar aquelas tinhas para fazer espuminha no leite, lembrem-se que eles usavam isso para limpar o cérebro das múmias. Enfim. É quando pessoal. Se chegaram aqui a este ponto, comentem larvas. Para! É que é bué visceral, vocês não estão a perceber. É uma reação bué. Para, chega. Eu tenho que tirar essa imagem da minha cabeça. Múmias, pronto. Vamos para as múmias outra vez. Múmias. Uma linhazinha de múmia. Tens duas linhas, uma de múmia e outra de coca. Sounds nice. Uma é mais castanha porque é maturada e a outra é pure white. E depois tens aquela tequila como uma larva lá dentro, como eles fazem. E com isto, pessoal, já não vai dizer mais disparados. Mas eu sou bem hipócrita porque eu como caracóis, meu. Uma larva. É diferente. Caracóis é diferente. Com isto, nós voltamos para a semana, né? Se tudo correr bem. A última vez era suposto termos voltado e houve problemas técnicos que não deu mesmo para gravar, infelizmente. It happens. Opa, é aquilo que eu disse no story que eu meti no Instagram. Quem tem OBS sabe o que é que eu falo. Não, às vezes as coisas não querem funcionar e esquece, let it go. Exato, let it go. Gosto mais da outra versão, a versão hardcore. Tristão! Não conheço a outra versão. Então, não. Procura no Google Fuck It All. Ah, ok. Não, já sei. Pronto. É a versão hardcore.
E é isto, pessoal. A gente vai tentar voltar isto. para a semana. Assim que eu vou dizer tentar, porque a gente nunca sabe. E até lá, pessoal, não se esqueçam. Cuidado com o que vos observa na escuridão. Tchau, people. Beijos! Fujam das larvas. Tchau.